Salve galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco mais aí sobre peças de irrigação. Vamos conhecer aí um pouco mais sobre peças de irrigação. Para você que tem interesse aí em fazer o seu projeto para sua área, para você que pretende aí fazer a manutenção no seu sistema de irrigação, e também para você que tem curiosidade, né, de conhecer um pouco mais aí sobre as peças de irrigação em geral. Então, nós vamos falar um pouco hoje sobre algumas peças aí que podem ajudar na elaboração do nosso projeto ou no conhecimento de peças para a manutenção do nosso sistema. Então, aqui nós vamos começar falando de algumas conexões, depois nós vamos falar das válvulas de controle e, por fim, das ventosas. Das conexões para mudança de direção de escoamento. São conexões utilizadas para mudança de direção da tubulação, atendendo às necessidades específicas do sistema, né? Por exemplo, curvas e joelhos. No caso, por exemplo, na linha de adutora, essas conexões são utilizadas para mudança de direção, né? No caso, quando ocorre algum, pelo formato da área mesmo. Também, por exemplo, conexões de joelhos, né? Nas extremidades, né? Nos ângulos para direcionar o escoamento da tubulação até os aspersores. E também importante considerar a perda de carga localizada no cálculo do projeto, né? Porque a perda de carga localizada ela precisa ser considerada no cálculo para a gente conseguir dimensionar corretamente a perda de carga total. Fazer derivações na tubulação. Quando a tubulação requer derivações de linha com mudança de direção, com ou sem redução de diâmetro. No caso, é interessante, né, fazer as derivações para puxar da linha principal para as linhas laterais, né? É importante observar também que a linha lateral, por exemplo, se a nossa linha lateral tiver com 8 aspersores, com a vazão de 8 metros cúbicos, ou seja, 1.000 litros por aspersor, o diâmetro da linha lateral ele deve atender à vazão requerida, para não ocorrer perda de carga no sistema e faltar água também, né, para o acionamento dos aspersores e prejudicar o funcionamento, a eficiência do nosso sistema. Que, por exemplo, nós temos as cruzetas, né, fazendo aí as derivações, mantendo o mesmo diâmetro. No caso aqui também, nós temos os T's, né, de PVC, com redução também de diâmetro ou mantendo o mesmo diâmetro da tubulação. E também as derivações de T's, né, para puxar aqui ramais, por exemplo, de tubo PVC para mangueiras e também para fita gotejadora ou tubo PELG. Lembrando que sempre essa derivação que sai da linha principal para a linha lateral deve atender às necessidades de vazão da linha lateral. E aqui agora a gente vai para a alteração de diâmetro da tubulação, conexões que alteram o diâmetro da tubulação. São conexões utilizadas nas situações em que na montagem da tubulação é preciso passar de um diâmetro para outro de menor ou maior valor. Nesse caso, nós temos duas principais, né, que são as conhecidas, que são a redução concêntrica, que está aqui do nosso lado esquerdo, e a redução excêntrica, que está aqui do nosso lado direito, aqui na foto. A redução concêntrica é utilizada na saída da bomba centrífuga, compatibilizando o diâmetro da bomba com a tubulação de recalque. A redução excêntrica é utilizada na sucção da bomba, compatibiliza o diâmetro da sucção da bomba com o diâmetro da tubulação de sucção. É interessante aqui na redução excêntrica, aqui do nosso lado direito, que ela é montada dessa forma e ela tem esse formato porque quando ocorre a sucção da bomba, pode ocorrer a formação de algumas bolhas de ar na tubulação de sucção. E a redução excêntrica ela tem esse formato aqui e ela é instalada dessa forma, porque com esse formato aqui, ela quebra as bolhas de ar que são formadas na sucção, aumentando a eficiência da bomba e reduzindo o processo de captação.
e reduzindo também a perda de eficiência da bomba. E também aqui é interessante essa curva de saída de bomba aqui, ó, que ela também faz a alteração de diâmetro, né, compatibilizando a saída da bomba com o diâmetro da tubulação, né, para manter a pressão do sistema. Conexões para unir tubos entre si. São conexões com a finalidade de fazer a ligação entre tubos ou outro acessório ou equipamento no sistema, atendendo às necessidades específicas do projeto. É importante considerar essas conexões na relação de material para não ocorrer problemas de logística e no preço final do projeto. Então, no caso aqui, por exemplo, nós temos as luvas soldáveis, né, para fazer a junção de tubos, caso ocorra algum rompimento da tubulação. As luvas LR para fazer a união da tubulação com aspersores ou fazer a transição de PVC para mangueiras. Nós temos as uniões roscáveis, que são utilizadas na união de tubo PVC com peças, por exemplo, filtros, né? No caso, peças que precisam de manutenção no sistema futuramente. E aqui nós temos os engates, que são utilizados para, no caso, juntar as peças móveis do sistema com a tubulação de PVC em sistemas móveis de irrigação. Os engates. Engate roscável macho e engate roscável fêmea. No caso aqui, ó, do nosso lado esquerdo aqui, nós temos o macho e nós temos o engate fêmea. Possui a função de fazer a junção de tubos PVC em sistemas móveis de irrigação, tubulação móvel. Também são responsáveis pela junção da subida de aspersores com a tubulação móvel, permitindo deslocar os aspersores em pontos estratégicos da área. Então tá aqui, ó, os engates, né, utilizados em sistemas móveis de irrigação, sistemas onde você pode deslocar a tubulação para irrigar diferentes áreas, né, otimizando aí o custo do sistema. União soldável e união roscável. Tem a função de fazer a junção de peças fixas com a tubulação de PVC, facilitando a manutenção de bombas, limpeza de filtros e a troca de peças com desgaste. Então, as uniões roscável e soldável, ela tem essa função de, pensando em manutenções futuras, né, tá deslocando, tá tirando essas peças aí que fazem determinada função, por exemplo, filtros, né? Por exemplo, tirar um filtro, tirar uma bomba para conseguir fazer a manutenção necessária e depois retornar ela naquela mesma posição e depois dar continuidade na utilização do sistema. Aqui no caso, nós temos a união roscável em filtros, né? Facilita a retirada dos filtros para limpeza e manutenção do sistema de filtragem geral. A limpeza dos filtros deve ser feita de acordo com o nível de impurezas da água utilizada, a frequência de uso do sistema de irrigação e a capacidade de filtragem do sistema. Então, está aqui, ó, as uniões roscáveis fazendo a união dos filtros com a tubulação de PVC, e ela tem a função de facilitar essa retirada dos filtros para a limpeza e manutenção do sistema de filtragem. Aqui as uniões também têm a função de retirar, as bombas, sistema motobomba para manutenção. A união roscável também pode ser utilizada na sucção e recalque de bombas para facilitar sua retirada para manutenção quando necessário. O mesmo princípio é aplicado quando alocamos logo após o registro esfera para posterior troca e manutenção quando necessário. Então, não só no sistema de filtragem, mas também pode ser utilizado aí na entrada e saída de motobombas, né, para estar fazendo a manutenção das bombas futuramente, pensando aí em manutenções futuras, né? E também no caso de registros, quando houver desgaste, facilitar a troca de registros quando necessário. Aí, no caso, também ainda na parte de união de tubos entre si, adaptador soldável roscável. Tem a finalidade de fazer a junção de peças roscáveis com a tubulação de PVC. Exemplo, registros, válvulas e aspersores. Uma observação importante, sempre utilizar fita veda-rosca na parte roscável para evitar vazamento de água. Então tá aqui, ó, a gente tem um exemplo aqui, né, no nosso adaptador soldável roscável, fazendo a junção da tubulação, né, do tubo de subida com o aspersor. E também, no caso, pode ser utilizado também na transição de tubo PVC com mangueiras. É uma peça interessante para ser utilizada no nosso sistema. Luva LR, responsável por fazer a junção da tubulação PVC com outras conexões de rosca externa, por exemplo, adaptadores internos.
Também pode ser utilizada para fazer a junção da tubulação PVC com os aspersores. Aí, no caso aqui, ó, nós temos aqui essa foto de exemplo aqui, né? A nossa luva LR fazendo essa junção do tubo de subida de PVC com o aspersor, aqui, ó, nessa foto à direita. E também nós temos aqui, do nosso lado esquerdo, a luva LR fazendo a junção da tubulação PVC com saída de mangueira. É uma peça muito interessante também para ser utilizada. Registros de esfera. São utilizados para abertura e fechamento de setores e linhas laterais em sistemas manuais, responsáveis pela junção das peças de derivação com a tubulação de PVC para acionamento de linha lateral. Então, está aqui, ó, o nosso registro, esfera PVC, soldável nesse caso, né? Fazendo a junção da tubulação aqui, ó, no nosso cavalete, para estar fazendo acionamento de determinado setor no nosso sistema. Aqui também, ó, ele pode ser utilizado para fazer o acionamento de linha lateral aqui, no caso, fazendo a derivação de tubo PVC. Aqui, no caso, pode ser também tubo PVC ou mangueira, né? Ou outro tipo de material. E aí vai depender do tempo, né? Porque o roscável, ele tem a instalação mais rápida, o soldável, ele precisa ser lixado e soldado, né, com cola, para fazer a junção da conexão com o tubo PVC. Então, vai depender da logística da propriedade, da mão de obra, e do tempo disponível, né, para montagem. Conexões para fechar extremidades de tubos. Essas conexões têm a finalidade de fechar as extremidades de tubos, válvulas ou equipamentos, exigindo estanqueidade para evitar vazamentos. Exemplo, tampões, CAPs, os bujões e flanges. Aqui no caso nós temos os CAPs, né, de diferentes tamanhos. Eles podem ser utilizados tanto no final da linha lateral quanto no final da linha adutora, linha principal, e nós temos eles de diferentes diâmetros, né? E eles são soldáveis no final do tubo, permitindo o fechamento de extremidades. Válvula de controle. Conjunto formado por uma válvula de regulagem e um atuador. São instaladas junto com um sensor que, utilizando a energia hidráulica do próprio sistema, permite a operação remota do sistema de irrigação. O atuador pode ser elétrico ou hidráulico. No caso, elas funcionam como registros, né? Que são acionados pelo controlador, no caso de válvulas elétricas, ou pelo tubo comando do painel central, no caso de válvulas hidráulicas. São utilizadas em sistemas com automação. As válvulas elétricas exigem maior cuidado na instalação. É necessária a utilização de cabo elétrico, né, 2 por 1,5, para fazer a ligação entre a válvula e o controlador. Não pode haver emendas no cabo elétrico, pois pode prejudicar o acionamento da válvula. O cabeamento é feito através de tubo conduíte, que é instalado junto ao tubo PVC. Então, no caso das válvulas elétricas, né, a gente puxa um cabo de 2 por 1,5 do controlador até na válvula para fazer a ligação, né, para fazer depois o acionamento da válvula de acordo com a programação do controlador. E esse cabo elétrico ele é passado dentro de um tubo conduíte que vai na mesma valeta que vai o tubo PVC. Então, na mesma valeta vai o tubo PVC e o tubo conduíte conduzindo o cabo elétrico. São válvulas de extrema eficiência. E nós temos as válvulas hidráulicas, que são acionadas através do tubo comando do painel central. Quando a pressão da água do tubo comando chega no pistão, ocorre o acionamento da válvula. Possui um sistema de instalação mais simples em relação às elétricas. Está aqui o painel de comando central, né? Aí, no caso, cada válvula tem um tubo comando, né? Que vai do painel até chegar nela, que também vai enterrado. Esse tubo comando vai enterrado na mesma vala do tubo PVC, para fazer a ligação do sistema. E são válvulas também muito simples de instalar e fácil de utilizar. Otimiza muito aí o tempo, né, de acionamento em sistemas automatizados. Ventosas. São dispositivos com a função de expulsar o ar aprisionado nos pontos elevados da tubulação durante o seu enchimento e funcionamento. Se as ventosas forem de duplação, também pode admitir o ar no desligamento do sistema, evitando a criação de vácuo interno que pode colapsar as tubulações. Então, no caso aqui, ó, na nossa foto à direita, essas ventosas verdes são as ventosas de duplação, né? Que têm a função de expulsar e admitir o ar. Funcionam como, no caso, o sistema de segurança, né? Do nosso sistema de irrigação para evitar o colapso, o rompimento das tubulações, expulsando o ar, as bolhas de ar que se formam ao longo do sistema.
E como que é o funcionamento da ventosa? Quando a tubulação está enchendo e sendo pressurizada, a boia permanece na sua sede inferior e a ventosa libera grandes volumes de ar pela sua área lateral. Então, nós ligamos o sistema, o ar está sendo deslocado junto com a água, o ar, por ter uma massa menor, ele se desloca primeiro, esse ar sai pela lateral da boia, aqui, e é expulso do sistema. Com o sistema pressurizado, o corpo da válvula se enche de água, forçando a boia para cima, que vai sentar na sua sede superior e fechá-la. Com o sistema despressurizado, a boia retorna para a sua posição original e a abertura superior da válvula permite que o ar retorne para o interior do sistema e previne que o tubo entre em colapso. Então, no caso, sistema pressurizado, a água 100% dentro do tubo, a boia vai para a posição superior, veda a saída, né, para evitar a saída de água, e quando nós desligamos o sistema, a boia retorna para a sua posição inferior, permitindo a entrada de ar para evitar o colapso do tubo. Então, é um sistema muito bem desenvolvido, aí um sistema de segurança interessante para estar utilizando no nosso sistema. É muito comum a utilização de ventosas em cavaletes, estruturas que fazem a divisão de setores na distribuição de água. Então, no caso, enquanto o registro ou a válvula está fechada e o sistema pressurizado, todo o ar presente na tubulação sai por essas ventosas aqui. São colocadas em pontos estratégicos aí nos cavaletes. A utilização de conexões com saída roscável de 3/4 a 1 polegada facilita a sua instalação. No caso aqui, é o de joelhos, né? Com diâmetros diferentes, porém com conexões com saída de conexão de 1 polegada a 3/4. Isso facilita muito a instalação das ventosas. E aqui eu coloquei um vídeo muito interessante para a gente ter noção aí da instalação de peças no nosso sistema de irrigação, né? No caso aqui, uma maquete. Eu vou estar rodando ele aqui para a gente conhecer mais aí onde são alocadas as peças de irrigação. A gente pode observar as uniões roscáveis, os joelhos, né? Fazendo as derivações aí das tubulações, os registros para acionamento de linha lateral, né? Fazendo junção do tubo PVC com a linha de adutora, as luvas LR fazendo a junção dos aspersores com a tubulação, né? PVC do tubo de subida, as derivações, né? Utilizando os T's, né? As conexões de derivações, e as uniões roscáveis para fazer a retirada da bomba quando necessário. E aqui nossas referências bibliográficas. Crédito das imagens para Roberto Teteslaf e Edson Egi Matsura, Engenharia da Irrigação, Tubos e Acessórios. Então é isso, galera. Essa foi a nossa apresentação sobre conexões de PVC. Até a próxima.